Então, boa tarde a todos. O meu nome é Amanda. Como a Camila mesmo disse, eu sou doutoranda em Educação pela UFSC. Eu estive no México de novembro a maio agora, junto com a Camila, com a Ana e com outros colegas. E a minha pesquisa, ela se denomina O Ensino de História e as Questões Étnico-Raciais no Brasil e no México, Distâncias e Aproximações nas Normativas Educacionais voltada para a Educação Básica e Primária. O meu tutor, né, foi o professor doutor Marco Antônio Pérez Jimenez, e meu orientador no Brasil foi o professor doutor Elisão Antônio Paim. O que justifica essa pesquisa que a gente desenvolveu é que, principalmente, quando a gente entende as normativas da educação, a gente entende que os países estão definindo quais conhecimentos os estudantes devem dominar e compreender, assim, para se tornarem sujeitos críticos e conscientes tanto da sua história e da história do seu país. E o nosso enfoque em compreender essas normativas é exatamente analisar como determinados países estão se mobilizando em prol de um fim aos financiamentos que foram estabelecidos durante o período colonial e ainda vêm sendo reforçados, e dessa forma também identificar como essas leis e essas normativas elas possibilitam o exercício de uma ação-reflexão sobre o cotidiano escolar e principalmente contribuem para a construção de uma educação antirracista. Então, a gente vai focar mais na parte de normativas e principalmente de documentos educacionais, exatamente por esse motivo, para poder estabelecer um diálogo entre os países. E dessa forma, o nosso objetivo geral, ele se estabeleceu como compreender as aproximações e os distanciamentos entre políticas públicas educacionais do México e do Brasil em relação ao ensino de história e as relações étnico-raciais nos anos iniciais da educação básica e do ensino primário. E aí, passando rápido pelos objetivos específicos, foi analisar como se estabelece o ensino de história durante os anos iniciais da educação básica no México, compreender quais questões atravessam o ensino de história nos anos iniciais da educação básica no Brasil, identificar as normativas que possibilitam o ensino das relações étnico-raciais em ambos os países e estabelecer um diálogo entre as propostas de ensino de história formuladas pelo Brasil e pelo México nos anos iniciais da educação básica. E quanto à metodologia, né? Eu acho que a principal questão é que a nossa maior problemática foi quais são as aproximações e os distanciamentos entre as políticas públicas educacionais do México e do Brasil em relação ao ensino de história e as relações étnico-raciais. É importante frisar que, num primeiro momento, quando o projeto foi desenvolvido, ele foi com uma ideia de comparação. Então, a gente ia fazer um estudo comparado. Mas, em diálogo com o professor Marcos, o que a gente percebeu? Que, por o Brasil e o México estarem em momentos diferentes quanto ao debate racial, não teria como fazer uma comparação direta. Então, a gente resolveu mudar um pouco o enfoque da metodologia para um diálogo, ainda identificar quais são essas aproximações e os distanciamentos, onde a gente tem similitudes, onde a gente realmente não trabalha da mesma metodologia, mas sem tanto comparar, mas sim dialogar, vendo como um pode contribuir com o outro. Então, dessa forma, a metodologia, ela se baseou em identificar quais são as leis e os documentos que regulam o ensino primário, porque no México vai ser chamado de educação primária, e no Brasil a gente vai chamar de educação básica e principalmente, né, ensino fundamental, anos iniciais. E o objetivo, então, é compreender quais dessas temáticas são consideradas obrigatórias no ensino de história em ambos os países, e principalmente de que maneira elas se relacionam com uma educação voltada às relações étnico-raciais, e assim ver se abre esse caminho para uma educação antirracista dentro dos países. E uma questão primordial é porque o ensino de história, né? A gente tem muito essa discussão de um ensino transversal, que não seja só que não se fale somente na disciplina de história, mas a gente tem que entender que, querendo ou não, é na disciplina de história em que obrigatoriamente a criança, dentro do processo educacional, tem contato com a sua história e a história da sua cidade, do seu bairro, do seu município, do seu país, através de um processo mais institucional. Então, a gente focou no ensino de história e eu vou apresentar um pouquinho para vocês um dos marcos teóricos que a gente leva. A gente tem que entender, claro que aqui não é todos os marcos teóricos que a gente apresenta, mas eu trouxe um resumo até para entender de onde a gente busca dialogar.
E a gente dialoga muito com o Walter Mignolo, a Vera Candô, a Kelly Russo, a Elaine Cavalheiro e outros autores. Mas a questão principal é entender que a educação, durante muito tempo, ela desempenhou um papel fundamental dentro do processo, tanto de difusão quanto consolidação de uma cultura de bases eurocêntricas. Então, a escola trabalhou durante muito tempo e trabalha ainda como um instrumento de silenciamento de vozes, de experiências e saberes. E esses processos educativos, eles ainda reforçam, eles ainda reproduzem uma lógica da colonialidade, nós já discutimos sobre uma ideia decolonial de educação também, e que vão colaborar para homogeneizar os sujeitos que deles participam, validando somente um tipo de conhecimento, que a gente vai chamar de história única, e principalmente, né, ressaltar e reforçar, assim como a Cavaleira ela vai apresentar, a necessidade de uma metodologia de um currículo que busca combater esse silenciamento. Então, o nosso principal objetivo com essa pesquisa é entender se, dentro da perspectiva de normativa, esses silenciamentos estão passando por tentativas de rompimento ou não, ou se a gente ainda está reforçando esse silenciamento. E principalmente, né, em busca de uma educação antirracista, que vai buscar a erradicação desse preconceito, da discriminação, e que é um caminho que vai trabalhar e vai caminhar de acordo com a ideia de uma valorização das igualdades de relação, e para isso é necessário um olhar crítico, e a gente vai perceber, e a gente, claro, desde o princípio deixa claro que não é somente ter uma normativa, é necessário que as pessoas que estão colocando essa normativa em prática também tenham uma perspectiva crítica sobre isso, mas acho que num primeiro momento, antes da gente realmente entrar para as partes normativas, eu quis trazer um parâmetro para a gente entender a realidade no México, porque a realidade no Brasil a gente conhece. Vale frisar que no México a gente tem muito forte essa ideologia da mestiçagem, que o Federico Navarrete vai trazer, que durante muito tempo foi imposta uma ideia e foi reforçada de que toda a cidadania, né, de que todas as pessoas falariam uma única língua, que seria o castelhano, e se incorporariam a uma única identidade racial, que seria a mestiça. Então, aqueles mexicanos que vêm de ascendência africana, asiática, libanesa, judaica, vão sendo vistos como estrangeiros dentro da própria nação. Porque eles não vão contribuir para essa ideia de que a população mexicana é uma população mestiça. Então, é a partir desse momento que se constrói um movimento de negação e de exclusão dessa população, e aqui a gente vai falar da população afro-mexicana como um dado específico, para a manutenção dessa identidade única e nacional. E, principalmente, assim como a gente passa no Brasil, há um processo de uma noção que é espalhada através de autores como José Maria Luiz Moura, de que não existia uma população negra no território mexicano. Ele vai fazer esse movimento de escrever em seus escritos, em tudo que ele faz, de que a escravidão era quase desconhecida no país. Então, o número de população negra é quase reduzido, quase desaparece, está prestes a desaparecer. Que vai consolidar uma inexistência dessa população como uma verdade histórica, e é um movimento que, se a gente parar para analisar, é um movimento que a gente viu aqui mesmo em Santa Catarina. A gente tem o Oswaldo Cabral falando sobre uma inexistência da população. Não houve escravizados, houve muito poucos escravizados, nem existe população negra em Santa Catarina. Então, o mesmo discurso que a gente vê aqui ocorreu no México, né? E, principalmente, a gente tem que entender qual é a realidade, então, dessa população afro-mexicana. Há um movimento muito grande, um movimento dos afro-mexicanos, que, devido a isso, acabam fazendo grandes lutas, há um processo de luta, principalmente por um reconhecimento constitucional, que vai acontecer no México somente em 2024. Então, em 2024, a população afro-mexicana entra para a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos e estabelece um reconhecimento desses povos, né? Então, reconhece os povos e comunidades afro-mexicanas, qualquer que seja a sua denominação, como parte de composição pluricultural da nação. E essa parte de qualquer que seja a sua denominação, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente para entender. E reflete, né? Quem são essas pessoas? Eles vão denominar os povos e comunidades afro-mexicanas são constituídos por descendentes de pessoas originárias de população do continente africano, transferidas e estabelecidas no território nacional desde a época colonial. Ele vai falar sobre quem tem suas próprias organizações e tudo mais. Então, eles ganham um espaço dentro da Constituição somente em 2024. Só vão vistos como pessoas, cidadãos e sujeitos de direitos em 2024. E que é muito recente, se a gente parar para observar. E outro apagamento que a gente percebe nessa população vem dentro do censo. Aqui eu trouxe, né, uma parte mais resumida,
Mas no censo de 2020 é quando é incluída a pergunta sobre a questão de a pessoa se entender enquanto afro-mexicana, afrodescendente ou negra. Então, a pergunta é: por sua história, cultura e tradições, você se considera uma pessoa negra, afro-mexicana ou afrodescendente? E o resultado revela que 2% da população mexicana se reconhece sua afrodescendência. E isso é 2.516.213 pessoas autodeclaradas. E um dos questionamentos principais sobre o censo é: essa pergunta ainda é negligenciada. Tem pessoas que vão aplicar o censo que têm medo de fazer essa pergunta. Ou, essa pergunta ela não é igual à nossa, que é uma das primeiras. Ela é uma pergunta que ela é feita. Se a pessoa responde outras, é feito um caminho que essa pergunta é feita. Ela não é como obrigatória. E, além disso, tem a questão da nomenclatura. Se eu não me engano, é a professora Elia, que ela vai falar sobre que as pessoas, as pessoas com descendência da afrodescendência, elas vão se reconhecer também como afro-rojos e outros nomes. Então, se você fala esses três, elas não se reconhecem. Então, esse número de 2% pode ser muito maior. E também tem a questão de localização. Então, eles vão estar, sua maior parte, em Guerreiro, Estado do México e Veracruz, que são onde está a maior população afro-mexicana, enquanto na cidade do México, que é a capital, tem em média 186.914 afrodescendentes, o que dá 2% da população total. E aí, a gente tem essa invisibilização durante anos, e dentro de uma pesquisa do INED, a gente vai perceber que 29,7% dos afro-mexicanos e afrodescendentes já relataram ter sofrido algum tipo de preconceito motivado por sua aparência. E esse é um dos dados de racismo que a gente vai ter aí em 2022, antes mesmo deles estarem dentro da Constituição. E aí, o que o Navarrete vai falar sobre isso? Ele vai reforçar a necessidade de visibilizar esses problemas e as injustiças que são agravadas pelo racismo, assim como as formas de discriminação, e principalmente a necessidade de políticas públicas que busquem combater esse racismo e promover uma visibilidade dessas trajetórias, dessa cultura e essas vivências das populações afro-mexicanas. Então, dentro da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, uma outra questão que vai aparecer é, além de determinar, né, enquanto sujeitos, reconhecer eles também dão outras questões, que tem que proteger a identidade cultural, que eles devem ser incluídos nos registros, nas informações, nas estatísticas, nos censos, reforçam isso. Mas a questão principal, para a minha pesquisa nesse caso, é esse segundo adendo, que é a promoção, reconhecimento e proteção de seus conhecimentos, aportes e contribuições na história nacional e na diversidade cultural da nação, devendo ser incorporados às modalidades e níveis do sistema educacional nacional. Aqui é tornado obrigatório. A partir desse ponto, é obrigatório falar sobre a história da população afro-americana dentro do sistema educacional, e isso vai se assemelhar muito com a Lei 10.639 que a gente tem no Brasil, que também determina isso. E agora a gente vai ver os documentos que vieram antes e os documentos que vieram depois da Constituição ser alterada, para a gente ver como isso muda também. E um parâmetro só geral para a gente já se estabelecer antes de entrar realmente para a parte das normativas, é que no Brasil a gente vai chamar de ensino fundamental anos iniciais, no México a gente vai chamar de educação primária, no Brasil vai do primeiro ao quinto ano, no México do primeiro ao sexto grau, então tem uma diferença de um ano a mais, então no Brasil é de 6 a 11 anos e no México de 6 a 12 anos. E as leis, as que mais se assemelham, assim, numa metodologia, numa composição, é a Base Nacional Comum Curricular, que vai trabalhar diretamente conteúdo que tem que estar em sala de aula, e o Programa de Estudo para a Educação Primária, e a gente vai até perceber que eles têm formatação muito parecida, assim. Então, enquanto material revisado, a gente tem a Lei General de la Educación, que é de 1993, e ela vai se assemelhar muito com a nossa Lei de Diretrizes Básicas. A gente tem a Nova Escola Mexicana, que é de 2019, e ela fez uma alteração na formatação da educação mesmo, na distribuição, e o Programa de Estudo para a Educação Primária, 2024, que a gente vai falar, então, diretamente da questão de conteúdo, do que tem que estar em sala de aula. Então, a Lei General de Educação, ela é muito similar à LDB, então ela vai dividir a escola, ela vai falar quantos anos dura o ensino básico, qual questão de frequência e tudo mais, e vai dar algumas noções de como tem que ser essa educação. Então, ela primeiro garantiza essa educação como direito de todos, então, assim como, quando ela vai falar em será promovida nas pessoas uma educação baseada em quê?
ela vai falar da necessidade da identidade, o sentido de pertencimento e o respeito a partir da interculturalidade. E a gente vai perceber como essa ideia de uma nação pluricultural, plurilingüe, ela vai ser reforçada durante todos os outros documentos, né? Lidar enquanto o México, enquanto um país intercultural, é muito reforçado. A participação dos povos e comunidades indígenas e afro-mexicanas na construção dos modelos educativos, e aí, novamente, para reconhecer essa nação pluricultural, e a gente vai ver que isso é uma modificação de 2024, que vem junto com o reconhecimento da Constituição, e considerar na elaboração do conteúdo dos planos e programas de estudos os sistemas de reconhecimento dos povos e comunidades indígenas e afro-mexicanas, que aqui está 93, mas também é uma alteração de 2024. E o que a gente percebe? Muitas vezes, a maior alteração que teve dentro da Lei General é que há o acréscimo de afro-mexicanos, o termo afro-mexicano, junto com onde já existia a comunidade indígena, porque a comunidade indígena foi reconhecida muito tempo antes. Então, as alterações normalmente vêm nesse cunho, e a gente vai perceber uma presença desse diálogo aberto diretamente com a população afro-mexicana quando a gente vai falar de uma educação voltada para a população afro-mexicana. Então, assim como a gente tem a educação quilombola no Brasil, com a educação indígena, as escolas indígenas, quando a gente vai falar, eles vão ter uma parte específica para falar dessas escolas. Então, quando eles falam dessas escolas, é onde eles mais citam. Mas aqui a gente buscou ver onde eles falam de todas as escolas, não só das escolas voltadas para essas populações. A nova escola, né, como eu disse, ela vem formar no conhecimento, ela tem a ideia, né, de formar no conhecimento profundo a diversidade das múltiplas culturas existentes e gerar relação com essas. Então, ele vai reconhecer a todo momento essa ideia de multicultural, de que o México é um país formado por múltiplas culturas, por pessoas diversas e tudo mais. E vai reconhecer ali, né, nas culturas indígenas e afrodescendentes, o fundamento para uma sociedade sem marginalização, nem racismo e que viva a interculturalidade. Então, a interculturalidade volta a aparecer. E ainda assim, né, ela vai enfatizar a necessidade de uma educação intercultural que vai integrar todos os educandos e suas vivências dentro do processo formativo. A nova escola, ela vem muito com essa ideia e reforçando essa ideia de que a educação ela tem que partir da realidade do aluno, ela tem que dialogar com a realidade do aluno. Então, a gente tem que também trabalhar por uma educação que seja que não reforce o racismo e tudo mais. Então, vai ter esses diálogos de acordo com o texto dela. O texto dela é bem grande, assim. Mas como é uma reformulação do sistema educacional, ele vai apresentar, ele é um texto bem grande que vai apresentar em vários momentos essa ideia de interculturalidade, que isso tem que ser reforçado e que o México é um país pluricultural. E aqui a gente vai entrar diretamente no programa de estudos para a educação primária. E aqui a gente já começa a perceber uma formulação muito similar ao que é a nossa BNCC. Então ele vai ter campo formativo, depois embaixo ele vai ter processo de desenvolvimento de aprendizagem, que para a gente vai ser muito similar à ideia de habilidade. Quem conhece a BNCC sabe que ela é, depois eu vou apresentar, mas ela é separadinha em blocos, que vão esmiuçando o que deve ser tratado. Então, o programa ele tem muito similaridade nisso, e principalmente são dispostos, né, elementos que são necessários para planejar e implementar as atividades didáticas que sejam pertinentes, significativas aos estudantes. Então, ali está a base para o professor poder estruturar o seu plano de aula, o seu plano todo, de acordo com o ano todo. E aí ele é dividido em 4 campos formativos, que é linguagem, saberes e pensamentos científicos, ética, natureza e sociedade, e do humano e o comunitário. O que acontece? O ética, natureza e sociedade, ele é o que para a gente mais se assemelha às ciências humanas, né? O campo de ciências humanas é essa área que vai falar, então, o que seria história, e que, dessa forma, né, ele é descrito como o espaço orientado ao tratamento da relação do ser humano com a sociedade e com a natureza. Então, é nesse momento aqui que a gente, né, então, tem os processos sociais, políticos, naturais e culturais. E como é que ele funciona? Ele é dividido em fases. Eu peguei da terceira fase à quinta, porque é o que seria de acordo com a nossa educação, os anos iniciais, né? Então, é de 6 a 12 anos, nesse caso. E o que acontece? Ele apresenta o conteúdo, que nesse caso é situações de violência, injustiça ou discriminação que afetam integrantes de nossa família, da escola ou da comunidade. E ele tem um processo de desenvolvimento de aprendizagem. Ele vai ter alguns processos que cabem somente ao primeiro grau,
ou alguns processos de aprendizagem que devem estar presentes no primeiro e no segundo grau, ou no terceiro e no quarto. Ele é sempre dividido de 2 em 2, mas que podem estar presentes em mais de um grau, né, de mais de um ano. Então, a criança pode começar a aprender isso lá no primeiro ano, traduzido do Brasil, lá no primeiro ano, e continuar no segundo. E nesse caso, né, quais são os processos de aprendizagem? É reconhecer os atos de violência, injustiças, devastagem ou discriminação que ocorrem em diferentes espaços e instituições. E aí vamos falar, né, são comunidades que são, pessoas do coletivo da comunidade que são excluídas por idade, identidade de gênero, orientação sexual, origem cultural ou étnica. E aqui, essa é a questão principal. A gente não pegou somente esses que, como ao do lado, vai falar sobre reconhecer as manifestações culturais e reconhecer os vínculos com povos afro-mexicanos e imigrantes. A gente não pegou somente aqueles que citam diretamente os afro-mexicanos. A gente pegou aqueles que também abrem espaço para debater sobre essa temática. Então, aqui ele vai falar sobre exclusão, aqui já abre um espaço para falar sobre racismo e outras questões. Então, a gente foi analisando onde é que está presente tanto a abertura quanto o tratamento direto com a população afro-mexicana. Aqui tem mais uma lista de conteúdos, aqui na fase 4, que seria o terceiro e o quarto ano para a gente. E a principal aqui que eu pego é a composição sociocultural da identidade federativa e do México, a sua configuração ao longo da história como um país pluricultural, novamente, integrado por povos originários, afro-mexicanos, migrantes e diversas comunidades com características e necessidades próprias que têm lutado pelo reconhecimento da igualdade, indignidade e direitos. E aí tem outros, né, que vão falar sobre situações de discriminação na sala de aula, na escola, na comunidade, na entidade e no país, e pessoas e grupos sociais que incidiram na história da comunidade. Então, tem essa abertura de espaço, mas ali da composição sociocultural, esses são os processos de desenvolvimento da aprendizagem. E aí a gente vê, aquela lá tem uma parte para o terceiro ano e uma parte para o quarto. E aí ela fala sobre o quê, né? Dialogar sobre contribuições dos povos originários, afro-mexicanos, imigrantes, de diversas comunidades, entre outras, ao patrimônio cultural e memória coletiva da comunidade. Assim como analisar a conformação pluricultural e plurilingüe do México, que se expressa nos povos originários, afro-mexicanos, migrantes de diversas comunidades, valorizando sua contribuição ao patrimônio cultural nacional e reconhecendo os problemas e dificuldades que enfrentam. Então, vai tratar diretamente. E, principalmente, não vai só tratar a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições deles. Não, a gente vai falar, além da contribuição, a gente vai analisar e valorizar essa contribuição e reconhecer também os problemas que eles estão passando. Além só, e é um problema voltado para reconhecimento patrimonial, da cultura própria e tudo mais, para além só de uma ideia de discriminação. E esse aqui, que é a fase 5, que é de 10 a 11 anos, tem a democracia como forma de governo México e sua construção ao longo da história. Então, um dos processos de desenvolvimento e aprendizagem é realmente investigar e analisar criticamente algumas experiências da organização de povos originários, afro-mexicanos, imigrantes, com essa ideia de ver outros formatos. Mas o principal que eu trago aqui, que aí também, né, novamente, vai tratar aqui diretamente de casos de atos de discriminação, racismo ou violência, então o racismo aqui aparece direto, e valores e práticas dos povos originários e afro-mexicanos, então a gente vai falar sobre isso. Mas o principal, para mim, entre todos esses, é o movimentos sociais no México, nos séculos XIX e XX, a independência e a Revolução Mexicana. Porque quando se conta a história da Revolução Mexicana, normalmente não conta a história em que as populações afro-mexicanas fazem parte. Então aqui a gente vai ter uma parte específica para tratar sobre isso. E ele vai falar, né, dentro dos processos de desenvolvimento de aprendizagem. No quinto grau, tem que falar sobre analisar a participação dos grupos não visibilizados, então ele vai trazer as pessoas escravizadas, povos originários, afrodescendentes, migrantes, mulheres, meninas, pessoas idosas, jovens, e assim, e dialogar numa construção de uma identidade nacional, que é denominada como mexicana, mas que impactou a constituição das identidades culturais dos povos originários e afrodescendentes que habitavam o nosso território. Então vai falar dessa invisibilidade que ocorre de uma maneira crítica. Tem abertura para falar sobre crítica. Pede-se que se fale de uma maneira crítica, porque ao denominar enquanto um conteúdo que tem que estar em sala de aula, ele já fala que eles são não visibilizados dentro dessa história. E no sexto grau, eles vão ter diretamente uma parte em que vai dialogar enquanto gênero e raça junto, porque ele vai destacar e comparar a participação atual, então falar dos dias de hoje, de mulheres mexicanas, incluindo aquelas que se identificam como indígenas e afro-mexicanas, em diversos âmbitos da vida política, social e cultural do país. Então, abre-se um espaço para olhar diretamente para essas mulheres e ver o que elas estão fazendo, as lutas que elas estão lutando e tudo que elas estão produzindo.
E aqui a gente vai diretamente para o Brasil, que vai ter a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, e a Base Nacional Comum Curricular, de 2017. Primeiramente, Lei de Diretrizes e Bases, mesma ideia de estabelecer quantos anos dura a educação, quais são as etapas, no que tem que ser baseado esse ensino, e aí ele vai falar que cada sistema de ensino vai se basear, vai ter uma base nacional comum, ela já cita isso, mas ela vai falar também que tem que se levar em conta as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, saindo um pouco dessa perspectiva de que é um ensino engessado, ele também está falando, olha, a gente tem que trazer para a realidade desses educandos, a gente tem que olhar a realidade deles e não só cumprir tabela e não fazer com que a educação dialogue diretamente com eles. Quando vai falar, né, quais são as bases dessa educação, vai falar diretamente que tem que se considerar a diversidade étnico-racial, essa é uma alteração, as duas são alterações de 2013, então, é depois da Lei 10.639, e aqui embaixo eu trago o texto dela, a gente tem que entender que a Lei 10.639, que é a que altera a LDB, ela é resultado das lutas do movimento negro, que estabeleceram anos antes, que já começaram anos antes com o debate de que a educação não falava da população negra no Brasil. Então, ela vai estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura brasileira, que deve ser ministrada de uma maneira transversal, não é para estar só presente na aula de história ou de artes, é para estar presente em todas as disciplinas, a gente sabe disso. Já é um ponto que é muito datado, é por isso que eu explico por que a gente foca só em história, mesmo tendo essa questão transversal. E também, né, vai falar sobre a luta das pessoas afrodescendentes do Brasil, da cultura negra brasileira e da papel da população negra na formação da sociedade. Então, para além da ideia de, eu falei da escravização, eu falei da população escravizada, então eu já falei sobre a população negra do Brasil. A lei já estabelece que não é isso que é para fazer. E a Base Nacional Comum Curricular, que é o que modifica toda a educação no Brasil em 2017. Então, ela já vai falar dentro do seu documento que é para enfatizar a diversidade cultural e as múltiplas configurações identitárias, e vai reforçar que é para trazer uma atenção especial às raízes indígenas e africanas do Brasil. E, além disso, ela vai citar diretamente que tem que ser incluído, né, a inclusão dos temas que são vistos como obrigatórios, tais como a história da África e das culturas afro-brasileiras, devem ir além de uma ideia somente retórica e que deve se permitir que essas populações apareçam como protagonistas dentro da própria história no Brasil, e também que se percebam que existem outras formas, outros referenciais de produção, de circulação e transmissão de conhecimento, que devem ser entrecruzados com aqueles que são consagrados como as formas, as metodologias formais de produção de saber. Então, a gente já tem essa crítica dentro da BNCC. E aqui a gente tem a BNCC em si, aqui é a divisão dela, como vocês podem ver, ela se assemelha muito ao programa. E uma questão, a BNCC, no primeiro e no segundo ano dos anos do ensino fundamental, anos iniciais, ela vai falar basicamente sobre o estudante se reconhecer e dele reconhecer a sociedade que ele está, o bairro, a família, entender quem é ele no mundo e qual é o mundo que o rodeia mais de perto, assim. Então, não vai ter diretamente temáticas que abram espaço para isso, mas a partir do momento em que eu falo sobre a história do meu município, eu posso falar sobre a população negra. Né? Aqui a gente não trouxe especificamente sobre isso, mas em dar ênfase o fato de não estar diretamente como vai estar aqui, abre espaço do mesmo jeito, desde que seja de interesse daqueles que estão estabelecendo que vai ser ensinado. Né? Então, a uma unidade temática é as pessoas e os grupos que entregam a cidade e o município, aí objeto de conhecimento, eu, o outro, diversos grupos sociais e éticos que compõem a cidade e os municípios. E aí, uma das habilidades já fala diretamente, identificar os grupos que compõem a cidade, o município e a região, que é isso que eu estou falando. Tem espaço para tratar sobre essa questão. Vai falar sobre fenômenos migratórios, vai falar processos que marcam a formação da localidade, e aí vai falar também, vai ter uma parte para falar sobre o patrimônio histórico e a cultural da localidade, então a gente vai ter um espaço para se falar e comparar o ponto de vista em relação aos acontecimentos significativos, e principalmente a presença de diversos grupos sociais e culturais com base em ênfase nas culturas afrodescendentes, indígenas e de pessoas imigrantes. Então, a gente vai ter esse reforço direto já na BNCC. Quando a gente fala sobre o quarto ano, a gente vai ter essa unidade temática, que
que é a problemática das histórias em torno das migrações. E aí a gente vai ter direto o objeto de conhecimento é os processos migratórios na conformação do Brasil, os povos originários, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Então, dentro da própria BNCC já traz a questão crítica de forçado. Então, aqui já está estabelecendo qual é a perspectiva que a gente tem que ter, né? Não é de romantizar esse processo. E a habilidade, identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela imigração nas regiões de destino. Né? Ainda dentro de um diálogo, né, com a realidade dos estudantes, mas entender como isso se estabeleceu no país também. E no quinto ano, por fim, os povos e culturas, meu lugar no mundo e no grupo social. Aí vai ter os objetos de conhecimento, a questão de religiões e da cultura. E aí vai abrir espaço para analisar o papel das culturas e das religiões na conformação identitária dos povos antigos. Então, abre espaço para tratar da temática. E registros da história, linguagens e culturas. E vai falar sobre entender os diversos formatos de registro e medição da passagem do tempo. Ele vai falar, incluindo os povos originários e indígenas, assim como as culturas africanas. Então, quais diálogos a gente estabelece aqui, né? Só para deixar claro para vocês, as imagens, as pinturas que aparecem ao lado são todas pinturas de uma pintora afro-mexicana, então, que retrata a realidade dela. Mas quais são os diálogos que a gente estabelece? A presença nos anos iniciais. Todos os dois países apresentam essa obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-mexicana e afro-brasileira em seus documentos normativos, então é obrigatório estar dentro do sistema educacional. Eles vão falar muito sobre a ideia de interculturalidade, e principalmente o México. Então, uma educação que vai ver essa interculturalidade, vai entender a composição multicultural das nações, e que busque transcender essa história, essa narrativa da história única. Mas aqui cabe um adendo sobre a interculturalidade, e eu trago rapidinho, que é essa ideia de que a interculturalidade como um termo só, e é uma coisa que o Reinaldo Fleury e a Catherine Walsh trazem, como só, ela é muitas vezes utilizada por programas governamentais, por movimentos sociais, pesquisas científicas, que botam o termo interculturalidade para se eximir de um enfoque crítico. Então, assim, não adianta só falar de interculturalidade sem realmente ver a interculturalidade. E essa ideia de uma interculturalidade crítica, ela se caracteriza por esse movimento de questionar as desigualdades, as diferenças que foram construídas entre os mais diversos grupos. Aí a gente é um país formado por várias culturas, sim, mas algumas culturas são privilegiadas e outras culturas são invisibilizadas. Então não é só apresentar que somos várias culturas sem fazer uma análise crítica dessas culturas e como elas são ensinadas, vistas na sociedade e tudo mais. E continuando, né? A educação desses documentos, ela se articula com uma necessidade de uma reparação histórica, elas buscam integrar plenamente essas populações e suas trajetórias dentro de todo o ensino e aprendizagem. Ali a gente tem, principalmente no México, um espaço amplo para falar sobre discriminação, sobre racismo, e entender, né, essas metodologias enquanto metodologias para o combate dessas. E as questões finais, né? Então, ambos os documentos que foram analisados, eles abordam essas temáticas com diferentes níveis de profundidade, identidade curricular. Algumas aparecem de maneira mais direta, outras mais indiretas. Tanto a Lei 10.639 quanto o Plano de Estudo do México, em 2024, eles não somente uma lista de currículos, eles são políticas de reparação que são orientadas a grupos que são historicamente invisibilizados. O Brasil dispõe de marcos normativos e documentos para orientar esse tipo de educação, então a gente tem um plano, como um exemplo, né, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais, e o México tem materiais especializados que são produzidos pelo CONAPRED, então que podem funcionar como ferramentas de apoio nesse processo de ensino e aprendizagem. E óbvio, né, a gente abre espaço, né, é um espaço aberto para que essas temáticas apareçam em sala de aula, mas a gente também tem que entender que para isso a gente também precisa de professores, de comunidade escolar que tenham uma perspectiva crítica, que, né, levem uma perspectiva não só de, eu falei sobre a população negra no período da escravização, então eu cumpri essa temática. Não, a gente sabe que tem que ter uma perspectiva crítica, e a Nilma Lino Gomes vai trazer isso, que é manter atento quanto à forma que essas atividades pedagógicas são planejadas e executadas, e que deve se promover
e se orientar em busca de debates profundos, de reflexões coletivas e de mudanças de postura tanto institucional e com aprofundamento crítico. Então, não basta somente ver a BNCC e ver o programa como uma lista que tem que fazer check e eu cumprir isso. Então, é uma outra coisa. Tanto que a minha pesquisa, ela visava conversar com pedagogos diretamente para entender como isso está chegando na sala de aula, na educação. A gente não conseguiu cumprir muito bem essa parte, por causa do tempo um pouquinho mais curto, mas a gente está fazendo pesquisa, a gente ainda está entrevistando muitos pesquisadores e especialistas sobre essa temática, e eu estou tentando conversar com uma professora que dá aula na pedagogia para a gente conversar sobre isso, entender como isso está chegando lá também, né, na sala de aula, no processo de graduação. Então, os trabalhos não terminaram ainda totalmente. E é isso. Essas são algumas das referências usadas nos slides. Claro que, dentro da minha pesquisa, eu utilizo outras. E seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, pela partilha, muito generosa, né? Parabéns pela pesquisa, muitos dados interessantes. Vou passar aqui sem mais delongas para a Ana Paula, e aí depois a gente, no final, a professora Cristina Teodoro vai fazer os comentários, e aí a gente abre para questões aí, quem tiver questões, se quiser já deixar no chat, pode deixar. Ana Paula Dias, pode abrir a sua apresentação. Eu acho que... Boa tarde, vou compartilhar aqui só um instante. Tá, enquanto isso, eu acho que alguém levantou a mão. Se alguém tiver levantado, pode... Acho que não, né? Ou abaixou? Ok. O navegador que eu utilizo não me permite que eu consiga estar junto com vocês e faça o manejamento da tela ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa, sinalizem, por gentileza. Tá bom, a gente já está vendo a sua apresentação. E o Éder também deixou aqui, gente, no chat já o link da lista de presença, tá? Perfeito. Vou iniciar, então. Boa tarde a todos. Como apresentado anteriormente, eu sou Ana Paula, sou mestranda em Educação, orientanda da professora Patrícia de Moraes Lima. E a minha pesquisa no México, ela objetivou pensar como se dá raça, gênero e as infâncias na escola, em um diálogo situado entre o Brasil e o México, a partir do Conselho Nacional de Fomento Educativo, que é um órgão mexicano. A questão principal da pesquisa foi como as desigualdades raciais e de gênero, elas estruturam a educação básica, pensando que, no Brasil, a raça é uma categoria explícita de análise e intervenção, enquanto no México, conforme o avanço da pesquisa, fomos percebendo que a desigualdade é formulada principalmente em termos territoriais. E aí, a partir disso, a gente conseguiu notar que a mestiçagem, como apresentada pela Amanda anteriormente, ela vai operar como um regime de invisibilização dentro do México, dentro do contexto mexicano. E dentro disso, a raça, ela não desaparece, ela vai se deslocar para dentro de um outro conceito. E o território, ele vai funcionar também como uma linguagem de desigualdade nisso tudo. E aí, o enfoque analítico, ele priorizou, então, essa perspectiva do conhecimento situado, levando em consideração que são países diferentes, territórios diferentes, então precisam ser compreendidos de maneiras distintas, não dá para a gente chegar em uma comparação, a gente tem que chegar pisando devagarinho, como bem me falaram algumas mestras, e pensando também que as categorias não são universais, porque há distinção entre as categorias nativas e as categorias analíticas. E aí, quando a gente fala disso de categorias nativas e categorias analíticas, a gente tem que pensar que o discurso institucional que a gente vai ver aqui nessa apresentação, ele vai privilegiar termos como pobreza, dispersão e marginalidade territorial. E que a análise teórica, então, ela vai buscar não se limitar a reproduzir essas categorias, mas ela vai investigar quais são os efeitos e os limites que essas categorias impõem dentro da educação no contexto mexicano. A metodologia, então, foi de uma abordagem qualitativa, de perspectiva etnográfica. A observação de campo se deu em uma escola comunitária do CONAF, deste órgão, com entrevista também semi-estruturada, para conseguir compreender como que a gestão institucional do órgão, do CONAF, enxerga
consegue compreender quando a gente faz provocações acerca da temática racial. E também análise de práticas, de discursos e de interações. O campo empírico, então, foi o CONAF. Ele foi escolhido porque o CONAF ele se dá justamente por conta da educação em contextos de dispersão territorial, que se dá em comunidades rurais, comunidades indígenas e comunidades móveis, que são as comunidades que vão se movendo dentro dos territórios do México. E a desigualdade, então, dentro disso tudo, ela é formulada como um problema de acesso. Eles nicham a desigualdade de maneira que ela consiga contemplar todas as diferenças encontradas no território. E o território ele aparece, então, como um critério de intervenção. O CONAF, quando a gente dialoga com a direção dele, quando a gente pega os documentos, as normativas institucionais do CONAF, ele vai falar muito disso, que o CONAF se movimenta no território mexicano. Ele intervém no território mexicano, sempre colocando o território como esse ponto principal de deslocamento do trabalho deles. E aí tem também a articulação entre o discurso institucional e as práticas. E, então, para conseguir compreender exatamente, então, antes de chegar para os diálogos, para as conversas e para a observação de campo, eu busquei, então, realizar o marco teórico dentro de textos, dentro de teóricos mexicanos. Então, dividi eles em tópicos. Então, priorizei a formação do México e a mestiçagem com José Vasconcelos, o conceito de raça cósmica, que vai definir realmente a mestiçagem como identidade nacional, as questões das hierarquias raciais, com o Guilherme Bonfil Batalha, que tem o conceito de México profundo versus o México imaginário, a coexistência de racionalidades culturais, a persistência de formas culturais não hegemônicas. Mobilizei também dentro do conceito de raça e desigualdade na América Latina, para tentar entender exatamente se no Brasil é de um jeito, no México é de outro, como seria isso na América Latina. Então, passei pelo conceito de pigmentocracia, do Edward Telles, as hierarquias, que são as hierarquias por cor de pele, o racismo sem um nomeamento específico, a professora Citari Katia Reina, que vem também falando sobre esse racismo não nomeado, sobre a invisibilidade do discurso da raça no México, da professora Cristina Masferrer León, que estuda o racismo dentro do cotidiano escolar mexicano, com a naturalização de práticas discriminatórias, e a Gabriela Iturralde, que fala sobre a invisibilização afro-mexicana e a ausência de reconhecimento estatal. Para tentar compreender também e deslocar alguns outros conceitos, partir para a colonialidade e decolonialidade com a Aníbal Quijano, com a Rita Segato. Rita Segato, especialmente quando ela fala da colonialidade do poder, com o gênero, a articulação entre raça, gênero e violência, a violência como uma estrutura social, não como uma exceção, e a crítica às formas naturalizadas de dominação. E aí, dentro das observações, também a gente conseguiu mobilizar muito do que a gente enxerga em Paulo Freire e na Bell Hooks, com a educação dialógica, a centralidade da experiência do sujeito, a educação como prática de liberdade, a intersecção de raça, gênero e classe, e a crítica a uma educação bancária e a neutralidade do saber. Dentro dos marcos teóricos brasileiros também mobilizei a professora Nilma Gomes, o professor Cabengele Munanga, e para tentar compreender, tentar me aproximar disso, de como o território é compreendido no México, então mobilizei o Milton Santos para entender como funciona o território como construção social. Para entender a mestiçagem como regime, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, como bem colocou a Amanda, é que a mestiçagem ela não é apenas uma identidade nacional, ela vai definir dentro do contexto mexicano o que é visível e o que pode ser dito. Vai definir também a diluição das fronteiras raciais e a persistência de hierarquias implícitas. E especialmente quando a gente se propõe a pensar a educação e o trabalho com crianças, muito disso aqui se intensifica, porque em diálogo e nas observações também, quando provocados, quando questionados, os teóricos tomam muito cuidado, os teóricos mexicanos. A gente não encontra muito texto, muitos artigos que falem realmente sobre uma perspectiva etnográfica das infâncias e sobre uma perspectiva do que seriam as infâncias racializadas dentro do México. É como se a infância ela fosse uma categoria tão inocente que ela está despida de qualquer processo de racialização.
E aí, o território como mediação aqui, ele surge porque a desigualdade ela vai se expressar como pobreza, como isolamento, como dispersão geográfica, e isso vai ser traduzido nas diferenças sociais que são aceitas socialmente, são aceitas para análise. E aí vai trazendo também para esse deslocamento da dimensão racial. Então, aqui, o CONAF, ele foi escolhido como um campo empírico porque ele vai permitir compreender não apenas onde a política educacional atua, mas como ela vai se construindo e vai nomeando essa desigualdade. O CONAF, ele é o Conselho Nacional de Fomento Educativo, ele é um órgão descentralizado dentro do governo mexicano, e ele atua principalmente com a política educacional em contextos de vulnerabilidade, com abordagem territorial em comunidades rurais, populações dispersas, a mobilidade e a adaptação da escola aos contextos dessas comunidades. Durante esse movimento de aproximação com o CONAF, me aproximei principalmente de duas figuras centrais para tentar entender como que o órgão estava operando. Foi o professor Francisco Javier Pedregueira Garcia, ele é coordenador territorial do CONAF em Veracruz. Antes de falar sobre ele, eu preciso explicar que o CONAF ele tem um órgão dentro da Secretaria Nacional de Educação, mas cada território, cada estado do México, ele tem coordenadores territoriais, que são como se fossem os diretores dessas regiões específicas. A escolha do professor Francisco Pedregueira e o convite para uma conversa com ele se deu justamente porque ele é o coordenador de Veracruz, que dentro do contexto mexicano é um estado que tem uma forte presença afro-mexicana. Mas, ao mesmo tempo, em diálogo com ele, nas entrevistas, ficou muito visível que, mesmo sendo um estado com uma forte presença afro-mexicana, há invisibilização racial, porque a afrodescendência é pouco nomeada. E eles falam que é um território com comunidades rurais dispersas, com acesso difícil, porque tem uma questão de isolamento, deslocamento limitado. As comunidades que eles atendem geralmente são comunidades pequenas, dentro de todo o território de Veracruz. É um território extremamente extenso, porque ele vai da praia até regiões montanhosas, mas ainda assim com comunidades bem curtinhas, comunidades pequenas. O Francisco, ele fala que as comunidades com as quais eles trabalham são muito diversas, porque elas podem variar de aproximadamente 30 a 250 habitantes. E cada uma dessas comunidades, ela vai apresentar, então, formas de organização social próprias, e que é necessário considerar isso na intervenção educativa. E ele fala também que eles entendem as meninas e os meninos como sujeitos que portam múltiplos saberes, que vão mais além da educação formal, e que o trabalho busca justamente reconhecer e partir desses conhecimentos. A entrevista com o professor Francisco se deu antes da entrevista com a professora Pilar, que vai ser apresentada posteriormente. E na entrevista com ele, assim, por se tratar de uma região com uma forte população afro-mexicana, houveram provocações em relação a como são pensadas as questões de gênero e de raça, e foi o primeiro contato, assim, para observar que, para além da normativa institucional, na prática, é muito mais fácil, dentro do contexto mexicano, eu conseguir nomear as questões de gênero do que as questões de raça. Porque o Francisco me falou diversos elementos que levam assim, às questões de gênero, ao papel das educadoras sociais, que antes eram meninas, que eram atendidas pelo próprio órgão da CONAF, estudantes que, inclusive, foram alunas dele, foram estudantes dele, hoje atuam como educadoras sociais, mas quando questionado sobre as questões de raça, num sentido de como vocês fazem para fazer o combate a processos de discriminação racial. Em primeiro momento, assim, o Francisco ele falou que não haveriam questões raciais, que nunca surgiram para ele, e aí depois ele falou que ele lembrava de 1 ou 2 casos, mas que eles conseguiram resolver entre as próprias crianças. E aí, conforme a gente foi conversando, assim, deu para ver que o Francisco ele foi pensando a respeito, e no final da entrevista ele falou que era interessante pensar nisso, porque geralmente essas coisas não são perguntadas. E quando essas coisas elas vêm à tona, faz eles pensarem em outras possibilidades de tentar prever o que pode acontecer e de combater o racismo ali dentro. Porque ele falou sobre como isso não é nomeado. Então, o que não é nomeado acaba se tornando normal. Os próprios estudantes resolvem e os professores não teriam uma necessidade de intervir diretamente.
A próxima entrevista, então, foi realizada com a professora Pilar, que é a Maria del Pilar Farrés Gonzalez. Ela é diretora de educação comunitária para o bem-estar. E aí, a Pilar, ela veio justamente nesse contexto de falar a partir de um olhar institucional mesmo, da desigualdade formulada em termos territoriais, da centralidade da igualdade de tratamento. Ela deixou isso muito explícito em vários momentos. Ela vai apresentar, então, a ausência de referências explícitas ao racismo e presença deslocada da diferença. Ela fala ela começa a entrevista apresentando que o México é um país muito grande, com uma geografia bastante complexa, porque tem serras, tem selvas, tem regiões costeiras, tem lugares muito apertados ou afastados, ademais de territórios com presença de imigrantes e de trabalhadores estacionais, eles vão se deslocando ao longo do ano, trabalhadores que vão acompanhando as obras. E isso acaba formando assentamentos irregulares, onde às vezes não é possível construir escolas formais, por conta das condições geográficas. E seria por isso que seria exatamente nisso que o CONAF atua. E aí ela fala que, primeiro, é importante reconhecer que a desigualdade ela é estrutural, que não se trata de dar o mesmo a todos, mas de considerar os diferentes pontos de partida. Isso aqui foi no início do nosso diálogo. E aí, conforme a gente foi avançando, a professora Pilar, ela foi ficando um pouco mais na defensiva, justamente porque tratar essas questões de raça, quando se está tentando manejar, assim, de uma maneira que as crianças consigam ter acesso à educação, para eles parece ser muito sensível. E aí ela vai falando que o CONAF, ele vai desenvolvendo diferentes programas para enfrentar o chamado regaço educativo, que em uma tradução livre seria mais ou menos como a gente nomeia o atraso escolar, especialmente em contexto onde há um nível de ausência e muitas vezes onde as meninas e os meninos, as crianças, precisam trabalhar. Aqui são alguns registros de escola comunitária, das observações. E aí ela fala, temos estudantes indígenas, afrodescendentes, mestiços e também estrangeiros, como migrantes da Guatemala, da Venezuela, da República Dominicana. Todos são atendidos da mesma forma. E isso a professora Pilar, ela frisou várias vezes, todas as vezes que eu tentei entrar no contexto racial, assim, para tentar compreender se algo acontecia de diferente, se havia uma preparação dos educadores para lidar com isso, se havia alguma normativa pensada para isso. Ela evidenciou que, para eles, uma normativa específica para racismo seria como trazer o racismo para dentro da instituição, o racismo que, em tese, não existiria, porque eles têm outros problemas. E aí, a observação da escola comunitária, eu procurei fazer essas observações dentro da cidade do México, que é onde eu estava realizando a bolsa. Dentro da cidade do México, tem os serviços educativos em 6 pontos diferentes da cidade, em Coatepec, La Nana, La Candelaria, El Cuernito, Central de Abastos e La Venta. Priorizei fazer essa observação, então, em La Nana, na Alcádia Cuauhtémoc. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Essa aqui é a Escola Comunitária La Nana. O prédio dela é assim grandão porque ela fica sediada em é como se fosse uma organização não governamental, mas com parcerias, que faz um teatro e acabou cedendo para o CONAF essa estrutura do prédio, para que eles fizessem o atendimento das crianças. A população atendida é de filhos e filhas de comerciantes, famílias migrantes e a população indígena, e os níveis de ensino vão da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, o primeiro passo dessa observação na escola, então, acho que o que mais chama atenção nas escolas comunitárias do CONAF é que as turmas são muito seriadas. Então, tem uma flexibilidade pedagógica, tem uma relação tutora entre as crianças e integração de saberes comunitários. Como que funciona isso? Dentro das turmas muito seriadas, as turmas são organizadas por nichos. Então, por exemplo, o Kinder, que é educação infantil, nos dias em que eu fui observar, eles estavam com crianças de 4 a 6 anos. Dentro do que seria para a gente os anos iniciais, tinham crianças aí que eram de 7 anos até 11 anos, e depois tinha a turma dos maiores, que eram crianças de 12 anos até 16 anos, aproximadamente. E dentro das escolas, então, as crianças, elas têm uma inserção cultural também, essa apresentação cultural aqui estava acontecendo enquanto eu estava lá.
As crianças saem das suas salas para poder fazer essa imersão e interagir com o pessoal que faz o teatro lá no prédio. Mas, como o prédio ele é compartilhado com uma zona artística, ao longo da manhã tinham aulas de dança para a terceira idade, as crianças poderiam fazer suas atividades assistindo a aula de dança, e por aí vai. Vou organizar aqui. A escola, então, ela vai surgindo como um espaço de mediação, como uma reconfiguração do território, com saberes locais reorganizados pedagogicamente. Ou seja, a educação para eles ela vem sendo compreendida como um problema territorial socioeconômico, mas isso vai se refletir com multisseriação, a relação tutora e essa flexibilização dos tempos escolares. O que seria a flexibilização dos tempos escolares? A escola abre às 10h30. Se uma mãe precisa levar seu filho meio-dia, a escola recebe sem maiores problemas, porque eles compreendem que a negação de atendimento para essas crianças culminaria numa evasão. E não é isso que eles querem cada vez mais crianças dentro da escola, justamente para tentar contemplar o maior número possível. E aí tem autonomia mediada por dispositivos institucionais. E essas estratégias que eles tomam, assim, conforme a gente vai observando, elas surgem como uma valorização, assim, dos saberes comunitários. Porque a escola, ela se adapta às condições concretas de vida das crianças, evidenciando, então, uma política sensível a essas especificidades locais. Aqui tem alguns registros de tutoria entre pares. Todas essas crianças têm idades diferentes. Desses registros aqui em específico, são as crianças do Kinder, que seria a educação infantil, e os adolescentes do que seria um secundário junto com o ensino médio. Durante a manhã, esses adolescentes, eles passaram a manhã estudando e preparando algumas atividades. Ao final da tarde, eles descem para a sala das crianças do Kinder, da educação infantil, e eles disponibilizam, então, para as crianças o que cada um estudou naquele dia, o que cada um trouxe como proposta, e as crianças menores podem escolher com quais adolescentes eles querem fazer as atividades, e os adolescentes fazem essa tutoria. Eles ensinam para as crianças exatamente tudo que eles estavam aprendendo ao longo do dia. Então, aqui nesses registros, nesse aqui primeiro, tem uma menina de 5 anos, junto com uma adolescente, aprendendo física, utilizando como material fluido newtoniano. Já nessa última imagem, tem uma criança aprendendo com uma adolescente biologia através da arte. E aí, quando a gente para pensar isso a partir de uma síntese analítica, eu acabei deslocando, então, o pensamento da colonialidade do poder da língua quirrano, para pensar como no Brasil há essa racialização mais explícita e essa leitura fenotípica do que é raça, e no México tem a visibilidade racial via mestiçagem, porque a raça ela se apresenta como uma categoria não centralizada, por causa da baixa densidade nominativa, e o desplazamento ali da etnicidade. E quando a gente para pensar nisso, algumas pessoas me questionaram se eu não tinha visto crianças negras dentro da escola. E aí eu falei que, para mim, seria muito complicado realizar uma heteronormatividade dessas crianças, justamente por conta de tudo isso, de todo esse contexto mexicano. Seria extremamente antiético identificar quais crianças seriam afro-mexicanas ali dentro ou não. E aí a gente tem também a questão da desigualdade racializada, o racismo estrutural e a articulação de raça e classe no Brasil, enquanto no México a gente tem essa desigualdade territorializada, uma recodificação espacial da desigualdade e um colonialismo interno. E quando a gente para pensar as infâncias, dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem uma universalização normativa, a infância como sujeito de direitos e mediação institucional, e dentro do México a gente encontrou infâncias situadas, fragmentação territorial, essa mediação comunitária e institucional, e um acesso diferencial a direitos. Isso tudo culmina em formas distintas de racialização, porque são diferentes modos de produzir desigualdade e experiências de infância, diferentes modos também de enxergar, diferentes modos de estudar como se dá esse processo dentro das infâncias. E aí, durante todo esse momento, eu acabei deslocando, assim, parando para pensar em como que essa intervenção, essa observação dentro do CONAF, ela também relevou muitos limites dentro da pesquisa, porque, embora o CONAF se coloque como um órgão que reconheça essas diferenças territoriais e culturais, a dimensão racial, ela permanece pouco explicitada, como foi visto. E vai predominando, então, essa lógica de igualdade de tratamento para todos os estudantes.
E aí foi a partir disso, buscando aquele marco teórico, que eu consegui pensar, a partir de diálogos com autores como o Quijano, o Milton Santos e a Rita Segato, pensar em observações de que essa ausência ela não significa uma ausência de racialização, mas um deslocamento de raça para categorias como território e vulnerabilidade. E assim, essa desigualdade ela continua sendo produzida e vivida por populações historicamente racializadas. E é aí que se torna interessante mobilizar esse território como o território como um conceito fundamental, porque ele surge ali várias vezes em diálogos institucionais. E quando a gente para pensar ele a partir dessa perspectiva do Milton Santos, então, a gente se depara com o conceito de que o território ele não é só um espaço físico, ele é um espaço de construção social que é atravessado por relações de poder. E no contexto mexicano, essa ideia ela vai ajudar a compreender como que a desigualdade é nomeada, prioritariamente por categorias como pobreza, dispersão geográfica e a marginalização territorial. Enquanto essa dimensão racial, que é o que eu fui buscando estudar, ela vai permanecer pouco explicitada. E isso não significa que essa racialização ela esteja ausente. Muito pelo contrário, ela é deslocada para essa linguagem territorial. Sendo assim, essas populações historicamente racializadas, como as comunidades indígenas, as comunidades afro-mexicanas, as comunidades campesinas, elas vão passar a ser reconhecidas como sujeitos territoriais, o que permite que essa desigualdade, então, ela seja tratada sem enfrentar diretamente as suas bases históricas e coloniais dentro do México. E no caso do CONAF, em específico, essa lógica, ela vai produzindo uma ambivalência, porque, por um lado, a gente tem essa centralidade do território, que vai favorecer políticas educacionais sensíveis às especificidades locais, e as formas comunitárias de organização. Mas, por um outro lado, quando a gente não incorpora explicitamente essa dimensão racial, a gente corre sempre o risco de reduzir desigualdade estrutural a problemas de localização e infraestrutura. E dessa forma, assim, esse território ele deixaria também de ser uma categoria neutra e passaria a atuar como um mediador de invisibilização racial, reorganizando essas formas, então, de nomear e governar a desigualdade. E quando a gente puxa lá o diálogo com a questão do México profundo, do Bonfim Batalla, essa análise, ela mostra que o racismo, ele não desaparece do discurso institucional, ele continua ali, mas ele continua de uma maneira muito difusa, porque ele é ocultado por categorias espaciais e culturais que são socialmente legitimadas dentro da sociedade. E aí, quando a gente pensa isso dentro da escola, então, a gente observa que a escola, ela enfrenta a desigualdade, mas faz esse enfrentamento dentro de um regime que vai limitando a nomeação. Porque dessa forma, o que essa pesquisa aqui em específico busca evidenciar não é a presença ou a ausência do racismo de maneira direta, mas as condições sobre as quais esse racismo pode ou não ser reconhecido como tal. E a hipótese que emerge disso tudo aqui é que no contexto mexicano, a articulação entre a mestiçagem e o território, ela vai produzir esse regime de invisibilidade, no qual a racialização ela permanece operante, ainda que deslocada, difusa e dificilmente nomeável. Ela continua ali, ela só não está sendo nomeada. E nesse entrelaçamento entre educação, território e as formas historicamente situadas de produção da diferença, que vai se configurar ao mesmo tempo as potencialidades e os limites da experiência do CONAF. Então, como resultado aqui, eu coloquei que a mensagem, ela realmente opera como regime histórico que invisibiliza a diferença racial sem eliminar seus efeitos, que o território, ele funciona como uma chave central de tradução da desigualdade no contexto analisado, e aí, novamente, a gente coloca que é uma análise situada, por isso, no contexto analisado, que o CONAF, ele aparece como um dispositivo de mediação entre lógicas comunitárias, institucionais e estatais em tensão, e que a racialização ela não desaparece, mas que ela persiste de forma difusa e deslocada para outras categorias de inteligibilidade. E essas são as referências. Obrigada, Ana, parabéns pela pesquisa também, acompanhei de pertinho também uma parte dela, né, fico muito feliz de ver também já tão avançado nos resultados. Vou passar agora para a professora Cristina Teodoro comentar essas pesquisas, fica à vontade, professora Cristina. Obrigada, Camila, obrigada, Ana, obrigada, Amanda, pelas apresentações.
Queria aqui dar o meu boa tarde para todos que estão aí presentes, cerca de 25 pessoas. Não sei muito o perfil, mas imagino que são estudantes, enfim, da pós-graduação, mestrado e doutorado. Quero agradecer a cátedra, então, está aí no papel agora da professora Patrícia, mas também professor João Mateus, professora Camila, pelo convite para poder participar aqui e trocar também com vocês, né? A cátedra tem tido um papel fundamental desse processo da articulação, então, com as diferentes instituições de pesquisas, não só, né, mas também com os movimentos sociais, negros, indígenas, então tem sido um espaço importante de debate, de produção de conhecimento e também das articulações políticas para que tudo faça sentido e tenha significado nas nossas vidas. Quero, então, parabenizar a Ana, Amanda, dizer que foi um prazer ler aqui os resumos de vocês, e agora ouvindo vocês também, pela experiência lá no México, com o programa Professor Abdias Nascimento, de mobilidade, né, um programa de ações afirmativas, entre muitas ações que temos construído aqui no Brasil ao longo do processo. Eu resolvi organizar a minha fala em 4 blocos, né? E esses 4 blocos, eles vão se articulando e também, em algum momento, comentando isso que Ana Paula e Camila, então, foi desenvolver e pesquisou e também analisou lá no México, na experiência delas. Eu fiquei muito interessada, e não a partir de agora, mas agora com os dados de pesquisa, e me pareceu importante a gente recuperar aqui um pouco, partindo do nosso debate, aquilo que a gente vem fazendo aqui no Brasil, e de que forma, então, pensando aí também nos novos bolsistas que irão para o México, que forma que nós precisamos, então, fazer essa discussão, essa compreensão, e como que nós podemos, então, pensar em algo que também não é novo, né, desde o século passado, meados, principalmente, do século passado, a gente vem trabalhando, que é um processo do transnacionalismo negro, em um dado momento, mas ali na década de 80 com os Estados Unidos, e agora ampliando aí para o âmbito da América Latina. Então, quando a gente pensa, então esse é o primeiro bloco, quando a gente pensa nesse conceito que Ana Paula e Amanda trouxeram, que é a mestiçagem, e que acontece, obviamente, aqui no nosso país também, me parece, e que isso, então, é um dado de compreensão do qual contexto que nós estamos trabalhando e qual contexto está posto aqui, então, no âmbito da América Latina. E que, quando a gente pensa o conceito de mestiçagem, ele não é apenas um conceito, mas que ele é um projeto, né? Ele é um projeto de nação. E pensar, então, a mestiçagem como um projeto de nação, ele se articula, então, com a definição que a gente utiliza, fala-se muito, né, mas em algum momento até esquece dela, que é o conceito de democracia racial, e o que surge tudo a partir daí. Bom, a mestiçagem, que é o nosso projeto de nação, principalmente bastante consolidado ali a partir da década de 30, na verdade, já lá no século XIX, a gente consegue identificar, então, 2 intelectuais que são importantes para a gente pensar a questão da mestiçagem e como que ela resultou em um projeto de nação. O primeiro intelectual citado, que é Nina Rodrigues, eu vou passar bem rapidamente, porque, obviamente, isso tudo aí está na literatura disponível. Nina Rodrigues, né, que tinha uma visão a partir do darwinismo social, a partir da biologia, então, para ele era um pessimista em relação à questão da mestiçagem, né, obviamente tendo um negro como uma raça inferior, e que, então, era necessário, naquele momento, a presença negra e a mestiçagem, que já era significativa aqui no Brasil no final do século XIX, inviabilizava, então, um projeto de nação. Na própria invisibilização do processo de progresso do país que se queria naquele momento. E o outro intelectual, que é Silvio Romero, que ele encara a mestiçagem como um fato consumado. E ele tinha razão. É um fato consumado que era inevitável e que, portanto, para ele ser bem prático,
Aquele cruzamento entre, então, os diferentes grupos, ele tinha que, a proposta dele é que passaria por um processo de branqueamento, né? Então, os processos de imigração, principalmente a italiana, para o Brasil, subsidiada, tutelada, isso começa lá, então, enquanto um projeto para o Brasil. Bom, quando a gente pensa, então, que a mestiçagem, ela passa, e a ideia de Silvio Romero, ela começa a ser comprada, ela foi comprada desde então, ali no final do século XIX, ela começa a ser construída, então, aqui no Brasil. Então, a mestiçagem, não apenas aqui no Brasil, mas na maior parte dos países que passaram por processos de colonização no âmbito da América Latina, e não só, é um projeto de nação que foi sendo constituído. E como que constitui? Então, constitui a partir de um imaginário social, né? Então, dos relatos dos viajantes que passaram, foram muitos aqui no Brasil, os discursos dos abolicionistas, principalmente naquele momento de Joaquim Nabuco, a transição, então, do momento ali da questão da igualdade jurídica, a gente estava falando de um processo de transição do período da escravização para a República, em que, então, portanto, havia que se pensar os direitos da população, e uma população mestiça, e a pergunta era, o que se faz com toda essa mestiçagem? O que se faz com esse povo? O que se faz com esse bando de gente preta, de gente indígena, que se cruzaram, obviamente, e aí entra a questão da opressão e da violência, do abuso sexual da mulher negra, o que se faz com isso? Então, resolveu forjar, né? Então, o Brasil, ele é uma sociedade que foi forjada, ela não foi constituída, e ao ser forjada, ela é forjada a partir, então, de um discurso, obviamente, um discurso que tem aí nesse imaginário social e que foca na questão da mestiçagem. Então, se a mestiçagem, em um primeiro momento, era algo negativo para o Brasil, ela passa a ser algo positivo para o Brasil, e a gente tinha que se ocupar dessa mestiçagem. É o caldo do Brasil, era a mestiçagem, e ela foi, então, cunhada a partir de um corpo, que foi o corpo do mulato. E o mulato, ele transita ali, então, desde sempre, com a questão de ele ser mestiço, né? O cara que não é branco, o cara que não é preto, o cara que pode ser indígena, o cara que pode se situar, não só em termos de corpo, mas passou a situar em diferentes espaços, e esse corpo passou a ser utilizado. Então, é importante essa mestiçagem, que depois, nos anos 30, Gilberto Freire, então ele escreve Casagrande Senzala, então tudo que vinha desde o século XIX, ele consegue, então, situar, localizar, sistematizar e colocar não apenas o debate aqui para o Brasil, mas para o âmbito da América Latina e também para os países africanos. Então, Casagrande Senzala é aquele que, de fato, consegue ressignificar isso. E que vem daí, então, a definição crítica que a gente tem em relação à democracia racial, e aqui trago dois autores para a gente debater. O professor Albidias do Nascimento, aproveitando aí o programa Albidias do Nascimento, e que ele diz que a democracia racial, então, ela é uma face, é uma metáfora, né, por isso que ela é um mito, de que o racismo é estilo brasileiro, então nós temos um tipo que é muito diferente de racismo aqui no Brasil em relação a qualquer outro país do mundo, dos Estados Unidos, da África do Sul e qualquer outro país que vocês venham conhecer, que tem a questão do racismo a partir da mestiçagem. O Brasil, ele tem um diferencial, por quê? É um racismo que ele não é legalizado, mas ele funciona com uma eficiência que é uma coisa absurda. Então, ele opera tanto como um genocídio psicológico, cultural, socioeconômico, e ninguém fala nada, né? Então, esse racismo que ele não é visível, é esse racismo que todo mundo produz e reproduz e ninguém questiona. E o professor Petrônio Domingos, que é um outro teórico que eu gosto muito, que ele caracteriza, então, essa democracia racial em termos de um conceito resultado do projeto de nação mestiçada, que ele diz que a democracia racial é como um dos mitos fundadores mais eficazes de país, vai na mesma linha, que é uma distorção, então, daquilo que é real, e ela é construída por uma elite, obviamente a elite branca, para manter os privilégios da branquitude, sem necessidade de mencionar a segregação, ou seja, não tem nós somos segregados, então a gente pensa os territórios, para utilizar aí um conceito de Ana Paula, se a gente pensa as cidades, se a gente pensa os morros do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, os morros aí de Florianópolis, nós somos segregados.
No entanto, a gente não diz que é segregado porque não está na Constituição Federal. Então, apartheid, que usa na África do Sul, que usa nos Estados Unidos, é porque está dentro da Constituição Federal, e isso faz diferença substancial. Então, aqui, nós vivemos uma perversidade de que, então, como nós não temos na Constituição Federal a segregação, nós também nos autodenominamos como não racistas. E isso tem um impacto muito grande. O que gera, então, um impacto no âmbito da estrutura da nossa sociedade, desse mito da democracia racial? A primeira coisa, obviamente, que invisibiliza o racismo, né? A gente, o tempo inteiro diz, e está na nossa Constituição, nós somos todos iguais. Bom, se nós somos todos iguais, e essa é uma das principais falácias da democracia racial, se somos todos iguais, não existe, então, as desigualdades. Portanto, não existe racismo. A primeira coisa que, então, a democracia racial conseguiu implementar, está, infelizmente, até hoje nas nossas mentes, que é a não racialização dessa população, né? Somos todos iguais. O segundo é o esvaziamento de políticas públicas, então, bloqueou ali desde, então, naquele processo de transição, bloqueou as ações compensatórias do Estado no pós-abolição, e desmobilizou a luta dos grupos negros desde sempre. E a nossa grande dificuldade até hoje é, então, como que nós nos organizamos e criamos uma identidade negra, porque todos nós podemos transitar. Se você tem uma gota de sangue, se você tem um tom a menos do que o seu vizinho, então você consegue se autodenominar que você não é negro. Ok, isso é um dificultador, diferente dos Estados Unidos, que você tem ali, então, uma marca de origem que não importa se você tem seus olhos azuis, mas se você tem um bisavô preto, você é preta. Então, isso faz diferença, não estou dizendo aqui o que é melhor, o que é pior, mas faz diferença substancial. Então, esse contexto que a gente vivencia até hoje, mas ele era combinado ali pelos diferentes sujeitos sociais, inclusive do movimento negro daquela época, né, ali dos anos 20 do século passado, isso traz, então, uma questão que é uma forma de se pensar os diferentes grupos dentro do contexto social, que em um primeiro momento foi de uma proposta, inclusive do movimento negro, ali até a década de 40, por exemplo, com o Teatro Experimental do Negro, com o professor Abdias do Nascimento, que era um processo de integrar a sociedade. Então, a reivindicação era fazer parte da sociedade, né? A gente reivindicava pela inclusão dos negros na sociedade. Isso tem uma mudança radical a partir de 1978, então, com a fundação do Movimento Negro Unificado, e aqui a gente começa a ter um racha na discussão racial no Brasil, um racha em relação às nossas reivindicações, e particularmente, que eu vou tratar aqui, poderia tratar isso em qualquer âmbito, mas no campo da educação, então um marco que a gente vem vivenciando a partir de então. Por que é um marco? Porque com o Movimento Negro Unificado, que é um dos principais movimentos, não que os demais não fossem, mas com essa característica moderna que nós conhecemos hoje, a gente consegue, então, passou a denunciar o racismo. Então, o racismo, ele determina, ele é sistêmico, que eu gosto muito mais dessa nomenclatura do que o racismo estrutural. O racismo, ele é sistêmico, e a gente rompe com o Estado, né? Então, a gente rompe e começa a denunciar a democracia racial e dizer assim, não tem nada de democracia racial, que nós temos aqui uma sociedade extremamente racista e que esse racismo, ele impõe lugares diferenciados para a população negra e, no primeiro momento, e também para a população indígena. Então, esse direcionamento, a gente começa a demandar para o Estado brasileiro, demandar de que existe um racismo explícito no Brasil, não ocultado, como da democracia racial, e que, portanto, o Estado brasileiro teria que fazer um processo, então, de reconhecimento desse racismo. E desse reconhecimento a gente tem ali uma série de movimentos que nós fomos construindo, tanto aqui, não é algo só daqui. Então vejam que no âmbito da América Latina, se a gente pensa a década de 1970, 1980, a gente tem um processo de abertura, né, política, então, a ditadura militar, que não é só aqui no Brasil, mas também em vários países aqui do âmbito da América Latina. Então, há um marco nesse período, que é a década de 1980, e isso aconteceu
no México, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile, que é a questão da ditadura militar. Aqui no Brasil, então, o professor Guimarães, Antônio Sérgio Guimarães, ele faz essa discussão, né, do âmbito da América Latina, de como, então, que essa democracia racial, não só aqui no Brasil, como ela ocorreu em outros países, inclusive no México. E como que isso aconteceu, e naquele momento ocorreram, então, diferentes reformas constitucionais. A nossa aqui de 1988, mas em outros países também a Constituição, então, teve uma nova discussão. No nosso caso, a gente discutiu em 1988, e o professor Silvério, ele diz assim, que, então, a Constituição de 1988, portanto, o nosso marco para a questão racial, não só, ela reflete, então, uma transição que ela é sociopolítica, então, de uma sociedade que se representava como homogênea, desse processo da democracia racial, então, do ponto de vista étnico-racial, nós éramos todos iguais, né, não havia, então, a questão, não fazia diferença a cor da pele das pessoas, harmônica do ponto de vista de um ideal de nação, então, nós éramos a ideia de um projeto de nação igual, homogêneo, harmonioso da democracia racial. Em 1988, isso quebra o cordial do ponto de vista das relações entre os indivíduos e os grupos, então aquela coisa de achar que negros e brancos, eles viviam em relações harmoniosas, isso se quebra com a Constituição e ficou evidenciado que essas relações não são, para nada, até hoje, harmoniosas, e uma sociedade, então, que passou a se pensar como diversa e profundamente heterogênea, do ponto de vista étnico-racial, que é dissonante do ponto de vista, então, de uma nação, nós não somos uma nação, e conflituosa do ponto de vista, então, dos diferentes grupos étnico-raciais. Quando a gente pensa, então, esse aparato, que é o aparato da Constituição Federal, a gente tem aqui dois movimentos que são bastante interessantes. Naquele momento, em 1986, um pouco antes, então, da Constituição Federal, o movimento negro, por meio do movimento negro unificado, ele era extremamente organizado, como é. E naquele momento fez parte, muito protagonista, do negro no movimento da Constituinte, né, um processo que foi anterior, então, à promulgação de 88. Primeiro foram muitos debates. Nesses debates, o movimento negro ele foi muito atuante, com muitas reivindicações. Entre, então, aquilo que o movimento negro, desde esse momento, principalmente, mais consolidado, começou a reivindicar, e aquilo que foi para o texto da lei, tanto da Constituição, quanto posteriormente, então, da LDB, isso tem um diferencial, né, uma distância muito grande entre, então, o direito e a reivindicação. Bom, no campo do direito é interessante observar, porque, naquele momento, o racismo, ele é a primeira vez que, então, entra para o texto da Constituição, racismo é crime, né? Até então, o racismo era uma contravenção na lei de 1951, então se torna racismo é crime, inafiançável e imprescritível, está lá no texto da Constituição, isso é um avanço absurdo, e o que a gente conseguiu alcançar naquele momento no âmbito da Constituição foi também a questão dos quilombolas. Então, vejam que há um protagonismo importante do movimento negro para a alteração da Constituição Federal naquele momento. E o outro, que posteriormente, então, a questão tanto do racismo quanto a questão da história e cultura africana e afro-brasileira não entrou para o texto da Constituição, e era uma reivindicação já naquele momento, mas não entrou, e o negro, evidentemente, continuou a se organizar, a batalhar. Em 1995 teve a Marcha Zumbi dos Palmares, em 1996 teve, então, a criação da LDB. Com a LDB, com esse processo, então, bastante importante, na LDB, então, não entra novamente na elaboração da LDB História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, já era uma reivindicação desde Abdias do Nascimento na década de 40, isso não entra. Por que não entra? Então, porque tem a justificativa, a primeira, né, na elaboração lá do relatório
da LDB. As barreiras estruturais para essa reformulação ali no início dos anos 90, então, que tinha um processo e um plano de legislação, mas isso não se apresenta. Por quê? A primeira justificativa técnica é de que, então, teria que ter uma base nacional comum. Então, era uma discussão técnica. Então, veja que a base nacional curricular comum é recente, ela já é de 1996. E ter uma base nacional comum naquele momento, significava uma educação do país que seria, então, comum para todos, e tem a parte diversificada já desde 1996, e que, então, seria desnecessário ter algo explícito em relação à história e cultura africana e afro-brasileira. A outra justificativa do porquê não entrar história e cultura africana e afro-brasileira é a concepção, então, que foi de Darcy Ribeiro, que é muito interessante isso, porque tem a ver com o que ele defendeu naquele momento, que é uma perspectiva analítica que era baseada na concepção da unicultura. E que, então, quando eu falo unicultura, de novo eu retomo e permanece, então, a democracia racial. Então, naquele momento, de fato, o mito da democracia, ele se fortalece novamente dentro do campo da educação, e esse fortalecimento, então, tem um impacto. O movimento negro, então, como um ator social, ele continua ali na sua defesa. A outra questão era uma questão que tinha um ênfase de setores mais conservadores, evidentemente, que era um argumento de que havia a ter uma história da população negra, aquilo ia contradizer, na verdade, outras matrizes, como a europeia e também a indígena, enfim. Então, o movimento negro que faz toda essa pressão, mas no texto da lei isso não aparece. O que isso significa, né? Quando a gente pensa, então, a questão de como há necessidade da gente se pensar, quando então desenvolvemos as nossas pesquisas, entre aquilo que está na lei e aquilo que são as reivindicações dos movimentos sociais. Né? No nosso caso, do movimento negro, e posteriormente, já naquele momento, não era só o movimento negro com o processo da Constituição, mas o movimento negro, o movimento indígena, o movimento de crianças, o movimento de mulheres, então foi de fato o que a nominou de Constituição Cidadã. Bom, quando eu penso isso, em que momento então, vejam que há um debate, né? O que a gente está dizendo e o que nós estamos demonstrando, que há uma disputa, e há uma disputa em relação à questão de um projeto de sociedade. Um projeto de sociedades que pensava homogêneo, e a população negra e a população indígena também, e os movimentos sociais naquele momento estavam dizendo não. Há necessidade de se pensar que a população brasileira é extremamente desigual. Então, há um movimento nesse processo, e vejam que então começa ali em 1986, depois o embate de 1996 com a Lei de Diretrizes e Base, e depois a gente consegue alcançar algo só em 2003 com, então, a Lei 10.639. Então, vejam o tempo, né, esse tempo de articulação do movimento negro aqui no Brasil. Então, em 2003, a gente tem esse primeiro ato, que foi o primeiro ato do presidente Lula, então, de sancionar a Lei 10.633, 10.639, e altera, então, aquela lei de 1996. Então, quando a gente pensa, principalmente as normativas, há um interesse da gente pensar as normativas, mas há o interesse também da gente articular isso, de como essas normativas elas foram reivindicadas. Qual é o processo importante, né, dos diferentes atores, sujeitos sociais, que tem um processo da resistência para que aquilo se torne lei. Naquele momento, então, começou em 1986, e somente em 2003 isso cria sentido e significado para o âmbito da legislação, algo que o movimento negro, eu diria, faz desde a década de 1940 aqui no Brasil. Então, naquele momento torna obrigatória a história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino médio, fundamental e médio,
que deixa de fora a educação infantil, levando em consideração que a educação infantil, desde 1996, ela é a primeira etapa da educação básica, então que há uma crítica bastante polêmica em relação à ausência da educação infantil e que se recupera isso depois no plano nacional, mas, de fato, a educação infantil, ela ficou de fora, e isso tem causado um impacto significativo para a gente pensar a educação infantil aqui no Brasil. E é importante a gente levar em consideração, além da Lei 10.639, mas também o parecer de 2004. O parecer de 2004, que foi elaborado, então, pela professora Petronilha, é extremamente importante para a gente conhecer, é o parecer que, de fato, ele dá sentido, a gente costuma dizer que é a Lei 10.639, mas o parecer ele discute o projeto de sociedade que nós queremos, então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira. Que projeto de sociedade que nós queremos quando nós discutimos isso. E esse parecer, ele tem como eixo central, lá nos seus textos, a consciência histórica e política da diversidade, do racismo, o reconhecimento do racismo na sociedade, o reconhecimento do negro enquanto um protagonismo da história do Brasil, e principalmente o combate a esse epistemicídio e essas visões estereotipadas. A outra coisa importante que traz, então, lá o parecer, são as ações afirmativas e reparadoras, Então, as ações afirmativas, elas surgem com maior vigor a partir daí, dentro do campo da educação, e que resulta, entre outras coisas, a própria criação, do programa Abdias do Nascimento. Então, esse parecer, que fez aniversário agora há pouco, 2024, é extremamente importante, para a gente poder levar em consideração quando então fazemos a discussão dessas normativas e pensar, então, as normativas dentro de um processo histórico. E também tem a questão do fortalecimento. Então, veja que as ações e as estratégias utilizadas para fazer a transformação da sociedade, que o projeto que nós queremos é vinculado tanto no campo da educação, mas não só. Então, naquele momento, em 2004, teve a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Continuada de Alfabetização e Diversidade, a SECADI. Então, são estruturas que a gente passou a fazer parte enquanto movimento negro, que são as estruturas de Estado. Muito bem. Outro bloco que eu queria conversar com vocês, para a gente pensar, então, as pesquisas, e não só a da Ana e da Amanda, mas também as que virão, que me parece que há alguns desafios quando a gente pensa, então, a educação antirracista, O primeiro desafio que me parece ainda que está posto desde sempre, acho que seja, então, para o Brasil e também para os demais países da América Latina que passam por processos de colonização, essa da desnaturalização, então, do racismo institucional, como que a gente pensa o processo de superar as barreiras ali que tratam e tem as manifestações racistas, os conflitos interpessoais, como que a gente leva em consideração que o racismo ele está na base da sociedade, mas então não só nas normativas, como que as nossas relações elas são pautadas pela questão da racialização. Tem um desafio da gente pensar, então, como que a gente amplia a consciência crítica de professores, de gestores, para compreender que o racismo, ele é sistemático e ele é alimentado pela presença ou não dentro das legislações, mas também pela sua reprodução de um currículo. E aqui, então, veja que tem a questão das normativas curriculares, mas o que nos importa também é o que acontece no chão da escola. Que currículo é esse? Como que eu então, elaboro um currículo levando em consideração os diferentes sujeitos que compõem aquela escola, aquele território? Quais são as perguntas que eu faço para o meu currículo, para que ele, então, atenda às diretrizes curriculares nacionais de 2004? Parece que uma outra questão, que é uma tensão, então, normativa, por exemplo,
e aqui eu queria dialogar direto com o trabalho da Amanda, que então, se eu penso as normativas, e no nosso caso aqui, né, a BNCC, por exemplo, é importante que a gente leve em consideração não só, então, essa leitura do texto normativo, mas também, então, as tensões que estavam colocadas naquele momento. Então, o texto, por exemplo, da BNCC de 2015, né, veja, então, o texto nosso, base, de produção e transformação social, é o texto de 2004, o parecer da professora Petronila. O outro texto normativo que surgiu, então, que foi criado, apesar dele estar desde da década de 80, é a BNCC. Então, a BNCC ela foi discutida em dois momentos importantes, em 2015 e depois em 2017, com um texto final. O texto de 2015, ele é muito diferente daquilo que saiu de 2017. Então, 2015, então, era ali o processo também do impeachment da presidenta Dilma, o país estava vivendo um momento político extremamente, um dos mais complicados após o processo da redemocratização. Então, esse texto de 2015, ele era representável, ele estava sendo discutido com a participação popular das pessoas tal. E depois as comissões deixaram de trabalhar em conjunto, e o texto de 2017, ele foi feito, então, por consultores, especialistas contratados naquele momento pelo Ministério da Educação. E vejam que ali tem uma centralidade, se no texto de 2015 havia uma centralidade, como tem lá no texto de 2004, na questão do racismo, o de 2017, ele tem uma abstração. Então, primeiro que tem o debate, né, que é um texto extremamente ali dentro das políticas neoliberais. Então, se a gente pega o objeto e as habilidades, tem uma abstração em relação à questão racial, e tem, então, a crítica que estamos construindo em relação à BNCC desde 2017, né, a crítica ao movimento social negro, diferentes pesquisadores que vêm acompanhando as normativas, é uma crítica de que, então, há uma perda substancial em relação à questão racial entre 2004, aquilo que nós estávamos reivindicando, e 2017, aquilo que está na lei. Por que há uma perda? Há uma perda porque você generaliza a forma como as habilidades, né, primeiro as competências e as habilidades que os alunos têm que aprender, que não vamos adentrar aqui, mas que essas habilidades, elas não diz nada, absolutamente nada, né? Então, há um esvaziamento desse reconhecimento daquilo que a gente vinha discutindo aqui no Brasil. A outra coisa que é importante é o reconhecimento histórico, que tinha no texto de 2015, e há, então, um silenciamento do texto em relação ao texto de 2017. Então, você tem o debate que está colocado sobre a questão da diferença e da diversidade, que são dois conceitos importantes, né, diferença e diversidade, que essa diferença e diversidade, que foi o que surgiu ali a partir de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a diferença e a diversidade não necessariamente contempla o debate racial. Então, são cuidados em relação aos conceitos que nós utilizamos e que propicia isso, né? A sociedade que, de fato, é multicultural, multiétnica, o debate da interculturalidade, mas como que nós utilizamos isso e qual é a leitura que nós precisamos fazer quando levamos em consideração as reivindicações dos movimentos sociais que, de fato, dão o caldo daquilo que acontece na sociedade em termos de opressão e desigualdade. Então, 2017, tudo que vinha sendo construído, a BNCC de 2017 acaba apagando as lutas específicas dos diferentes grupos étnicos. Por quê? Porque é um texto que traz uma generalização. Então, quando a gente pensa o campo da pesquisa, levar isso em consideração é uma coisa que é importante. A terceira é a questão da responsabilidade, né? A BNCC de 2017, então, o que ela faz, ela retira os movimentos sociais
enquanto processo de transformação das relações étnico-raciais no Brasil, e torna, então, um texto que ele é transversal. Então, dizer que a educação das relações étnico-raciais é transversal é quase que dizer, e a gente vivencia isso nos nossos contextos escolares, é quase dizer que a escola ela pode ou não trabalhar. Então, é uma opção, não é aquilo que está na lei, mas acaba sendo uma opção de cada escola. Então, isso é muito, acaba que é muito prejudicial e tem um impacto bastante negativo em relação àquilo que a gente vinha construindo. Bom, quando a gente pensa, então, esse processo dentro, que é o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, as necessidades, né, então é sempre uma disputa de poder, nós estamos falando de relações de poder, e as normativas, elas representam as relações de poder que o debate estabelece dentro da sociedade brasileira. Isso me parece que é possível, aí dialogando um pouco com as duas pesquisas, pensando, então, que é esse projeto, então, de sociedade a partir da mestiçagem, então, não apenas aqui no Brasil, mas no México e na Colômbia, que é a mestiçagem como um mito do colonizador e que homogeneiza essa sociedade, então essas pesquisas demonstram isso. Há, evidentemente, uma política de reparação, mas isso que a gente vivencia aqui desde da década de 90, e o que se chama uma possível reparação, que eles fizeram a alteração lá mais recente, segundo os dados da Amanda, as alterações em 2024, né, então é bastante recente, a última reconfiguração da Constituição Federal também de 2024, então há necessidade de a gente, então, ponderar um pouco o processo e o percurso histórico nosso, né, a gente vem não apenas em relação àquilo que vem construindo, mas também, claro, a questão geográfica, a questão da densidade populacional, então, essa questão é importante para a gente pensar o que a gente está vivenciando e construindo aqui no Brasil, e qual é o olhar que a gente, então, compartilha com os nossos vizinhos. A questão da raça, né, o país, nós pensamos raça desde sempre, e o Brasil ele foi constituído a partir da raça. O Brasil ele foi constituído a partir da configuração racial, né, então as instituições do final do século XIX, os museus, as universidades, faculdades naquele momento, elas foram pensadas a partir da configuração racial. Então a raça ela sempre foi o balizador da sociedade brasileira, e a gente vem, desde o século passado, construindo como que a sociedade brasileira e a sua população está presente. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro censo do século XIX, e o censo de 2022, por exemplo, a gente tem 60% da população negra. Isso é um quantitativo substancial, e tamanha perversidade, então, do racismo, não que não seja nos outros lugares, mas o Brasil, essa configuração racial e a forma como ele se pensa racialmente, com mais de 60% da população negra, e os lugares que ocupamos, e as discussões ainda tão incipientes que ainda não impactam diretamente na transformação da sociedade, né, com esse quantitativo grande, significativo de população negra. Parece que, de fato, o que a Ana Paula, essa questão do território, e pensar enquanto um território, porque eu acho que tem essa questão geográfica, não pode ser uma justificativa eu dizer que só porque tem 500 indígenas lá em tal lugar, eu não penso, mas se eu penso coletivo, eu preciso levar em consideração, então, políticas que levam em consideração essas populações, então eu fragmento, e ao fragmentar eu diluo e não trabalho, então provavelmente eles dizem lá, como diz aqui também no Brasil,
aqui não tem racismo, porque lá a configuração é tão diferenciada que provavelmente isso não aparece na forma como eles se consideram lá, e como que talvez o próprio censo, né, como que aqui no Brasil, por exemplo, houveram campanhas, né, a coisa do censo, de como que eu participo do censo, mostre a sua cara, o movimento negro vai acompanhando e sensibilizando a população. Então, há um aumento significativo de um censo para o outro, em relação ao aumento os que se autodeclaram pretos, pardos, a diminuição da população branca no Brasil. Então, tudo isso são as estratégias utilizadas e como que a gente, então, verifica as alterações dentro da nossa sociedade. Então, essa questão da CONAF, que é a pesquisa da Ana, que é bem interessante, mas sempre esse cuidado. O governo e o Estado nunca é bom para a população. Então, a gente precisa partir desse suposto que não é bom, né? E por que não é bom? Se eu não levo em consideração, e aqui é muito interessante ouvir vocês agora, é algo que me suscitou, não me suscitou na leitura dos slides de vocês, é que há uma contradição visível, né, entre, então, o que a Amanda traz, está na Constituição, está na legislação para a educação, e as pessoas do que é do órgão governamental da CONAF diz aqui não tem, né, não leva em consideração, inclusive, se está na legislação, na normativa, então isso já tem que estar no discurso efetuado para que se chegue lá, então, nas comunidades, nos territórios, como a Ana coloca. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, como que, então, esse discurso, ele é elaborado, ele é esvaziado, elaborado e reconfigurado a partir da questão racial. Né, como, de fato, a racialização e a raça, e aí eu diria que a racialização, que são conceitos que se complementam, mas que são diferentes, então, como que a racialização dos nossos corpos, ela, então, reconfigura esse social e aquilo que vai para as normativas o tempo inteiro, por isso que é muito complicado trabalhar a identidade, trabalhar e combater o racismo efetivamente nas sociedades. E o que tem de importante, evidentemente, nesse processo que nós estamos vivenciando a partir não só, mas agora do programa Abdias do Nascimento, que é esse fortalecimento, então, de um transnacionalismo negro. É um conceito que a gente vem utilizando do transnacionalismo negro, de pensar, então, como a questão racial, ela impõe às diferentes sociedades os lugares para as pessoas negras, em um primeiro momento, que é quem eu estudo, e também, obviamente, para a questão, para a população indígena que vem, né? Então, os movimentos, eles têm se deslocados, né, nas últimas décadas, para a gente pensar, como eu disse, no primeiro momento a gente tinha um vínculo quase que direto, ainda tem bastante, com os Estados Unidos, em função da própria configuração da sociedade americana, apesar de lá eles serem 12% da população, e tamanha, de fato, acho que é como eles se pensam, enquanto negros, têm resultados diferentes daquilo que a gente vem alcançando aqui no Brasil, e que tem retrocessos, como também a questão das ações afirmativas, que eles começam a reposicionar a partir da direita, né? Então, disputar uma sociedade não é fácil, mas que há esse processo, sim, de transnacionalismo negro. E, por último, a questão que a gente precisa levar em consideração, que é essa, então, escuta e a emancipação dessas populações, né? Uma política pública, ela é só importante quando, de fato, ela não é só apenas técnica e prescritiva, como as normativas, mas aquela que emancipa as populações. Então, obrigada, e eu fiquei muito feliz com as trocas, eu acho que é um processo para a gente ir ampliando. Obrigada.